Volver a los 17 después de vivir um siglo. Bom, boa tarde pessoal, eu sou Maurício Campos, quem não me conhece ainda, eu sou aqui do Rio de Janeiro, milito há bastante tempo aí em diversos movimentos populares e hoje a gente está aqui com meu amigo e meu companheiro de luta também, José Valentim, que é chileno, mas tem uma ligação bastante forte com o Brasil, foi casado durante muito tempo com Maria Helena Moreira Alves, que foi uma militante muito importante de direitos humanos no Brasil. Ela era irmã do Márcio Moreira Alves, para quem é mais novo não sabe da história, foi aquele deputado que foi utilizado como pretexto pelos militares para dar o AI-5, e por isso, obviamente, teve que se exilar na época, passou um bom tempo vivendo exilada. Foi no exílio que conheceu o José lá no Chile. E nós nos conhecemos numa época que a Maria Helena estava aqui fazendo uma pesquisa sobre violência policial, principalmente sobre as favelas. A pesquisa dela resultou em um livro, Vivendo no Fogo Cruzado. E na fase da pesquisa, ela procurou a rede de comunidades contra a violência, que na época militava na rede, né? E foi a partir daí que nós começamos a travar amizade, né? E depois continuou. A Maria Helena faleceu, mas a ligação com o José aqui continua. A última vez que eu tive com ele, sem ser agora, foi em 2018, quando eu fui no Chile. Foi antes, inclusive, do início do grande levante popular de 2019. Eu cheguei a fazer contato com alguns movimentos, existiam lutas importantes na época já, principalmente de Mapuche, e algumas outras, mas eu acho que ninguém imaginava naquela época o que viria a acontecer depois, né? O José já esteve aqui depois, né? Ah, não, a última vez foi... Não, foi antes. Antes que a gente fez aqui uma gravação na Conversa Latina. É verdade. Você ainda não tinha acontecido nada no Chile, não. Então a gente está aqui para conversar sobre o que tem acontecido no Chile desde de 2019, como isso tem impactado lá na vida do povo chileno. E também, além de conversar sobre isso, a gente quer basicamente ter algum tipo de consequência prática nesse nosso papo, que é como aqui no Brasil nós podemos organizar a solidariedade com os lutadores chilenos. O Levante Popular no Chile tem todo esse aspecto que a gente vê nas mídias sociais, as grandes manifestações, os protestos combativos da juventude chilena, mas tem um outro lado que é muito pouco, obviamente a grande imprensa aqui do Brasil não fala, né? Que é o lado da repressão. E é isso que eu acho que o José vai falar bastante disso aqui. Existem muitos presos, ele acabou de me dizer que são mais de 2.000 presos políticos lá no Chile, isso só de 2019 para cá. Dezenas de manifestantes foram assassinados nos protestos, né? Muita gente ferida, mulheres violadas, um nível de violência que o Estado tem cometido contra os protestos chilenos é uma coisa muito brutal. Não que não existisse violência e repressão antes. Contra os Mapuche, por exemplo, essa repressão é histórica, inclusive com assassinatos e tudo mais. Quando eu estive lá em 2018, ainda estava bem aceso o caso de Camilo Catrillanca, que foi um jovem Mapuche que foi assassinado
pelos carabineiros, né, que é a polícia militar de lá, e que isso tinha levado a vários protestos grandes no Chile inteiro. Isso antes dos levantes de 2019. Quer dizer, tanto a história de luta, por um lado, como a história de repressão, por outro, não são coisas novas no Chile. Muita gente não sabe disso, obviamente, aqui no Brasil, porque as informações de outros países chegam para a gente de forma muito deficiente ou até deformada. Mas essa é a realidade. Bom, é isso, em termos gerais. Acho que a gente podia começar, o José, você falando, em termos gerais, o que tem acontecido no Chile desde 2019 e qual a sua impressão, como isso impactou em você, na sua atividade e tudo mais. Né? Eu acho que na nossa coisa pessoal, para mim foi uma coisa que voltou àquela coisa que estava adormecida por muitos anos, que era de se levantar de novo contra a opressão de um governo que a gente via que estava fazendo coisas, mas não conseguíamos fazer nada nós. Não estávamos em uma paralisia, e essa paralisia a gente estava em casa praticamente, todo mundo trancado dentro de casa, pessoas que fomos lutadores contra a ditadura militar, né, por muitos anos. E quando vem o levante popular, porque eles falam de estallido social, eles disseram, não conseguimos acreditar que foi por 30 centavos de um negócio do metrô, mas não foi isso. Não foi isso, eles não entenderam nunca o que realmente aconteceu. Porque você, como você falou, né, o problema da repressão nunca se foi do Chile. E sempre esteve presente, só que não em todo o país. Foi muito seletivo para o lado do sul do Chile com os mapuches, principalmente os mapuches. Então lá matavam pessoas, queimavam as casas das pessoas, faziam um monte de sacanagem, e o povo chileno não tinha informação também, real. Era muito pouco, porque você sabe que a maioria dos canais de televisão são dos grandes empresários do Chile. E lá no Chile tem 6 canais de televisão. E os donos deles são grandes empresários do Chile. Então, quando vem o levante popular, porque foi um levante realmente, começou com os jovens de novo, com a criança, porque nem sequer foram pessoal da universidade, foram as crianças de ensino médio e secundarista. Então foram eles que começaram o movimento, e começaram o movimento rejeitando toda aquela coisa da PCU, que se chama no Chile, que é uma prova para você entrar às universidades. Então, deve ser o tipo Enem daqui, né? Pois, ele cobrava muito caro, e muitos jovens que eram tem que pagar a taxa para fazer isso? Tem que pagar, é tudo pago, nada é grátis. Então muita gente não tinha como aceder a isso. Então eles começaram um protesto, o secundarista, contra isso, contra a PCU, que eles chamavam, né? Agora tem outro nome que não sei qual é, que votaram. Então aí que começou uma luta muito forte deles, e como que eles estavam já influenciados pelo levante dos pinguins, você lembra? Sim, também. sim. Então via de tudo isso, para qualidade de educação gratuita, que não queria mais o CAE, que foi criado pelo presidente Lago, entre aspas, socialista, que endivida os jovens que estão na universidade por 20 até 30 anos, que é uma sacanagem, né? Porque os profissionais não conseguem trabalhar para si mesmos, que tem que devolver esses empréstimos. E aí vem a outra coisa, que era que a gente estava dormindo, porque não conseguíamos ver que a gente não estava em democracia. A gente tinha uma democracia que nos venderam encoberta, né? Bastou um levante popular para que a direita mostrasse realmente quem era. E mostraram que era uma ditadura, que a gente nunca saiu da ditadura. Então fomos para uma série de protestos a nível nacional, em toda parte começaram as barricadas com pneumático, com pneu, um monte de coisas, protestando. E eles falaram, não, olha só como estão queimando o Chile, são os vândalos,
são uns violentistas, uma série de epítetos para poder justificar a repressão que começou com uma violência, Maurício. Uma violência, era como que esses desgraçados estavam aguardando ter uma oportunidade disso, para se mostrar como realmente são. E principalmente a polícia, como você falou, os carabineiros chilenos, com um ódio contra o povo. E a gente descobriu que eles são drogados, eles para saírem dos protestos se drogam. E tem uma justificativa porque foram pegos, sabe, tirando cocaína. Saíram por todas as redes sociais, porque antigamente a gente não tinha isso. Então eles faziam um monte de coisa que a gente não sabia. Agora as redes sociais são uma bênção numa parte, e também uma maldição pelo outro lado. E aí mostraram os carabineiros como eles se drogavam antes de sair para bater. Por isso que as pessoas não reagem, os carabineiros não ouvem, não te escutam. E tem uma cara assim de coelho exprimido, porque os olhos vermelhos que saem da cuenca dos olhos. E o nível de violência, Maurício, é uma coisa que a gente não sabia, que ainda estava isso aí. Muitos de nós, que fomos na época do Pinochet, a gente tinha esse medo, sabe? E quando isso começou, eles começaram primeiro atirando dos olhos dos manifestantes. Temos 455 pessoas que tiraram um olho, sem contar a outros hematomas que fizeram com aquela bala. Não são de borracha, não, são de metal. Por isso que esvazia o olho. E sempre era direto os olhos, a cara. Em todos os protestos se conformou a primeira linha, que a gente chama lá, que são jovens, que vêm da periferia de Santiago, e em sua grande maioria do Sename, que é um serviço nacional supostamente de proteção ao menor. Então eles que fugiram de aí, pelo maus tratos, violações, um monte de coisa. E outra coisa que eles denunciaram... Deve ser o equivalente aqui aos institutos ditos... Que são os que vieram suceder FEBEM... uma coisa parecida. Incluso as denúncias que fizeram os meninos na época era que haviam sumido 48 crianças a nível nacional e que ninguém sabia onde estavam. Depois se descobriu que a maioria dessas crianças que sumiram, aparentemente, porque não está provado ainda, foram assassinadas e tiraram os órgãos para vender. Então isso está ainda em juízo. Então quando veio aquele levante popular, o que aconteceu? Estava todo mundo com todas essas informações e com raiva, muita raiva acumulada. Então os jovens, quando saíram, explodiu tudo. Saíram pessoas velhas, jovens, saiu todo mundo para a rua. Não, mas foi todo mundo mesmo. Eu não lembro que você... O José vive perto de uma localidade chamada Los Andes, que é uma área, uma pequena cidade rural, mais de 1 hora distante de Santiago. É bem pacato mesmo, fiquei lá durante um tempo, né? É bem pacato, você acha que não acontece nada lá. Ele, na época do Levante, me mandava vídeo mostrando que até lá, aquela população pacata ia pra rua fazer a barricada, fechava a estrada. Mas aí a gente não contava com esse tipo de repressão no que eles começaram, né? Com a primeira linha, porque a primeira linha, por que a gente chamava eles assim? Eles fizeram escudos, por exemplo, esses pratos de televisão, esses pratos. Antena. Eles fizeram esses pratos redonda. Pois eles fizeram escudos com isso. E também com umas latas assim grandonas que cortavam pela metade e faziam igualzinho os caras da... tem uma história aí, os espartanos. Então eles se enfrentavam na polícia para não deixar que eles entraram na Praça Itália, que se chamava na época, que agora se chama Praça Dignidade. Então eles não deixavam, um quarteirão antes. Quer dizer, a primeira linha ficava protegendo o protesto popular para não deixar a repressão atingir eles. Né?
Aí vem a coisa seletiva, né? Os carabineiros jogaram uma bomba, por exemplo, no Cristian Paulo de Benito e mataram ele de uma forma, e era da primeira linha ele. Era uma pessoa muito lutadora da população aí mais de baixa renda, e mataram ele de uma forma brutal com aquela bomba lacrimogênea direto na cabeça. E agora temos só uma observação, não é diferente do que fazem aqui a PM daqui. Como tem restrição legal para contra protesto popular utilizar arma de fogo, eles dizem que usam armamento não letal. Mas esse armamento não letal que eles usam, se for utilizado como eles são treinados para utilizar, mata. Claro. Se você dá um tiro de bomba lacrimogênea a curta distância na cabeça de alguém, vai matar. Mata. Se você dá um tiro de bala de borracha, não precisa nem ser a curta distância não, a uma determinada distância, você cega a pessoa. Quer dizer, eles sabem treinar. Aqui mesmo nos protestos de 2013, eu lembro que eles estavam usando umas bombas de gás que primeiro eram vencidas e segundo era um gás não aprovado pelas agências que estavam aí. Muita gente ficou doente. Eu conheço um companheiro que ficou com sequela permanente no aparelho respiratório, a voz dele mudou, um monte de coisa. Continua. Não, para mostrar o que acontece lá, acontece aqui também. Não é na mesma proporção aqui, não porque a polícia daqui é melhor. É porque a luta daqui não é tão grande como a de lá. Mas se atingir o nível esse nível, a repressão vai vir, porque a gente sabe disso. Inclusive, o que você estava contando de policiais se dobrarem, quem vive em favela, em periferia, sabe que isso é diário. Todo policial, se não é todo, quase todo policial que vai para operação em favela, operação em periferia de São Paulo e tudo mais, se drogam. Se drogam é muito, inclusive. Na época que eu militava na rede contra a violência, moradores de favela me contaram uma história que flagraram, por exemplo, rodinha de PM colocando cocaína no cano do fuzil e cheirando assim, entendeu? Esse tipo de coisa. Se para você ver, a guarda municipal, isso é o que acontece ilegalmente, mas que todo mundo sabe. Mas uma coisa que era feito institucionalmente, a guarda municipal aqui do Rio de Janeiro, em determinada época, não sei se só continua, porque houve denúncia, antes dele irem reprimir camelô, fazer aquela repressão contra vendedores de rua e tudo mais, eles assistiam filmes extremamente violentos, filme de guerra, filme de sangrentos e tudo mais, ficavam 1 hora assistindo aquele filme e saía direto da sessão desse filme para ir reprimir. Quer dizer, condicionamento do agente de repressão para ser o mais violento possível na sua ação. Claro. Lá no Chile é a mesma coisa. Esses cretinos dos carabineiros lá no Chile não só mataram a Cristian Paulo de Benito, também deixaram cego o Gustavo Gatica, que é um jovem, porque toda a repressão nesse momento não está sendo contra nós os velhos, está sendo contra os jovens. Principalmente a primeira linha, né? Mas é seletivo e sistemático contra eles. Porque, por exemplo, agora nós temos, há 1 semana atrás, mataram 3 pessoas, e as 3 pessoas são jovens. Mataram aquele menino que era artista de rua, que fazia aquela coisa com aquela faca, né? Que o carabineiro supostamente disse que atacou ele com aquela coisa. E aí enfiou 5 tiros nele, pô. Então, e deixaram ele livre. Está livre. Só com assinatura por mês. Então, a repressão no Chile, além de matar os jovens, também tem o que você falou antes, né? Que foi as violações de mulheres dentro das prisões e também violações dos homens. Não só isso, também que eu achei que lá no Chile você já sabe, né, como é, pessoas assim, todos machões, né? A gente caiu para trás com isso, porque como é possível que eles façam isso com as mulheres e com os homens, pô? E muito homem não reclama, claro, pela vergonha, né? Aí a população passou a ser um inimigo, porque o próprio presidente nosso
em um discurso que ele fez, disse que estava em guerra. Estava em guerra, então essa guerra a gente tinha que ganhar. Ele falando pela televisão por todo lado. E depois vem a outra, que o Congresso aprovou todas as medidas repressivas desse governo. E esse governo agora, atualmente, está com 4,5% de aprovação, só. E continua lá. Agora, nossa intenção de trabalhar a nível internacional é justamente o que você falou também, ativar todo o negócio de solidariedade internacional com as pessoas do Brasil e pelo outro lado, onde seja ouvido, né, para quebrar um pouco a resistência da mídia, que não fala absolutamente nada, ou fala distorcionado. Por exemplo, a mídia lá no Chile fala para todo mundo que o cara que morreu, o artista de rua, atacou o carabineiro e que o cara se defendeu, pô, legítima defesa. Poxa, um troço disso, o cara matando, é uma coisa absurda. E depois você tem outro jogo. Como é aqui, né? Como é aqui, a maioria dos assassinatos cometidos em operações policiais nas favelas e periferias, embora sejam a grande maioria sejam execuções sumárias, quer dizer, uma pessoa já foi presa ou rendida e é assassinada pelo policial, mesmo nesses casos, na maior parte das vezes, o policial não sofre nenhum tipo de sanção, nem é processado às vezes, porque se diz que agiu em legítima defesa. É a mesma coisa de lá. Então nós temos agora, atualmente, como eu te contei antes, né, temos 2.000 e poucos presos políticos, e são todos jovens, não tem pessoas velhas. Tinha um professor que tiveram que soltar ele porque não tinha como, e voltaram naquela velha tática, né, suicídio dentro das prisões, mortos, acidentes, né? Pois é, e aqueles que você, não sei se você viu os cadáveres das pessoas dentro da Kaiser, daquela fábrica da Kaiser em Santiago. Eu ouvi desse caso, mas é bom explicar com detalhe o que aconteceu. Eles mataram as pessoas fora dessa empresa, os militares. Sim. Nem sequer foram carabineiros, foram os militares. Enfiaram balas, claro, e pegaram os corpos e jogaram dentro daquele lugar e depois tocaram fogo. Essa empresa era o que? Era uma empresa de... Não me lembro o que era isso. Não. Ah, entendi. Não, então foi um incêndio criminoso para encobrir o assassinato. Para queimar os cadáveres. Então aí vem toda uma investigação, porque as posições das pessoas, quando você se queima, que explicava um cara, um científico forense, você tem uma posição fetal, pelo geral, porque se tende a se proteger, né? Ele não estava assim. E depois viram as balas, né? Por onde entraram e por onde saíram. Então, e nesse tipo de assassinato, mataram também um jovem que era autista. Sabe, ninguém se acaba lá. Foram quantos mortos nesse episódio? Aí tivemos, se mal não lembro, foram 8 em total. E foram os feridos, sim. Um monte de feridos. Então, aí veio o Congresso e aprova umas leis repressivas do governo. Se criminalizou o protesto, se criminalizou você bater panela. Não é piada, não. Se você bate a panela, você está cometendo crime. Pois é. Você não pode falar contra os policiais, não pode gritar nada, você vai preso. Uma série de medidas absurdas que já estavam, mas agora se intensificou mais ainda com esse desgraçado. E o Chile foi declarado de guerra. Ninguém pode entender. Quem tiver com estilingue é guerrilheiro. Pois é. Então, nós temos a resistência do Chile, que eu estou vendo, por exemplo, que eu estou trabalhando direto com um organismo lá no Chile, que se conformou pelos direitos humanos, para defender as pessoas, porque não tem defesa nenhuma. Os advogados estão cobrando tudo por tirar as pessoas da cadeia. Então, nós tínhamos uma voz de denúncia muito forte em direitos humanos, mas tudo isso acabou. Então temos que reestruturar tudo de novo
voltar com as pessoas que estão As trabalhando. pessoas acreditavam que estavam em democracia Pois e é. deixaram de se organizar. Acreditaram naquela burocracia, essa democracia falsa, né? É. Que bastou só uma coisinha, pegar fogo para que desabar tudo. E a elite mostrar realmente quem é. São 5 famílias do ano do Chile. 5. Não tem mais. O resto somos quienes andamos por aí para trabalhar para eles. Então a organização pela digamos, periferia de Santiago, nesse caso a favela de Santiago, para falar bem como é o negócio, está indo muito forte, sem os partidos políticos. O pessoal está contra os partidos políticos, não deixa ninguém entrar de nenhum lado, ninguém. Só o candidato nosso a presidente, agora que é do Partido Comunista, que deixa ele andar por todo lado. Porque o cara defende os moradores, vai à luta com eles, junto. Ele nunca deixou de ir na Praça da Unidade. Então ele é respeitado. É o único também. É o único. O resto é a mesma merda. Então eles estão articulando agora, dentro de todo o protesto que tivemos a gente, saiu aquela coisa de que a gente não queria mais a Constituição do Pinochet. Sim. Então o governo se viu forçado a chamar um plebiscito, porque isso está dentro dessa lei de Constituição que ainda está. E nós arrasamos. 82% Sim, eu vi. da população que quer fora a Constituição do Pinochet. E detalhe, foi uma coisa... As propostas, vamos dizer assim, mais avançadas em termos de como vai ser escrita essa Constituição, foram vitoriosas. Vai ser uma Constituinte exclusiva, não vai ter nenhum membro do parlamento atual. E aí eu lembro que é isso que a gente lutava, que a gente aqui é meio antigo na história, né? E era por isso que a gente lutava lá nos anos 80, quando a gente estava a luta de acabar com a ditadura, a gente lutava por uma Constituinte exclusiva, que tivesse uma eleição só para Constituinte, não misturasse com o Congresso, porque a gente sabe que os congressistas têm todos aqueles esquemas de clientelismo, curral eleitoral, controle de fraude eleitoral no interior e tudo mais, né? Mas isso não foi isso que aconteceu. Foi eleito um Congresso Constituinte em 86, que era o Congresso e ao mesmo tempo escrevia a Constituição e que como a gente podia esperar, acabou tendo um peso muito maior dos setores oligárquicos do que se fosse uma Constituinte exclusiva. Isso que está acontecendo no Chile. Mas lá conseguiu aprovar uma Constituinte exclusiva. Conseguimos. Que é uma coisa bem mais interessante. Mas a gente esqueceu de aquela coisa, né? Aquela vírgula que está. Sabe o que ele está fazendo? Está renunciando ao Congresso para ser constituinte. Sentiram o golpe e já estão manobrando. Pois é. E independentes, sem pertencer a nenhum partido político, supostamente. Então, eles estão tentando fazer como se chama? Vão fazer, se a gente permitir, né? Eles estão tentando controlar a Constituinte. Então, vamos ver, né, o que dá. Porque a primeira coisa que a gente está falando é agora, em abril, vem a eleição. Eleição para Constituinte. Então a gente vai querer tirar a direita e a centro-direita nas votações. Se não conseguimos fazer pela mobilização popular, vai fazer em abril. E que vamos tentar que a maioria das pessoas, principalmente os jovens, voltem a votar em massa, porque no Chile deixou de ser obrigatório o voto. Sim. É voluntário. Então, por isso que a direita começou a ganhar, né? Porque a pessoa de esquerda o que eu vou votar? Porque sabe que é uma farsa, né? Sim, e aí você vê, temos esse filho da puta com 24% saiu com 24%. O presidente mas ladrão. Mas a gente sabe disso, saiu com uma legitimidade lá embaixo, né? Tanto que o povo se levantou que ele teve que ceder a várias coisas, né? Mas eu acho que
que na questão da Constituinte lá no Chile, acontece uma coisa parecida com o que aconteceu em algumas ocasiões aqui no Brasil. Para a eleição regular, tem muita gente que não vota, eu mesmo não voto. Eu mesmo não voto e não acredito nesse sistema eleitoral e entendo que se muita gente deixasse de votar, qualquer governante que entrasse aí ia entrar com tão pouca legitimidade que seria muito mais fácil organizar movimentos populares. E está acontecendo, por exemplo, na última eleição municipal aqui, o prefeito aqui que foi eleito aqui no Rio de Janeiro teve uma votação de nada. O número de abstenções, voto nulo e branco aqui foi enorme. Ele não pode, nenhum político que entre aqui no Brasil nessas condições pode dizer que representa alguma coisa. Isso facilita o movimento popular. Não é suficiente, tem que ter principalmente a organização de base, que é o que está faltando no Brasil. Mas uma questão como a Constituinte é diferente. Você está desenhando toda uma série de ordenamentos jurídicos que podem ter efeito muito grande, inclusive sobre direitos básicos que a gente luta. Porque uma coisa que muita gente confunde, você não vota, você não acredita em nada, não acredita em direito democrático, não. Acredito em direito à organização, tudo isso, e acho que tudo isso tem que ser conquistado na luta. Você não consegue, não vou votar em fulano porque fulano vai garantir a minha liberdade. Isso não existe. Quem vai garantir a nossa liberdade é a gente lutando. Mas um ordenamento jurídico, pelo menos, impede que sejam feitas leis que facilitam a repressão à organização popular, que diminuem os direitos das mulheres e tudo mais, né? Então, acho que eu compreendo, inclusive, como muitos chilenos que não acreditam nessa falsa democracia, votaram em massa na Constituinte. Houve uma participação popular no plebiscito que nunca tinha, que não se observava há muito tempo no Chile. Muito tempo atrás. Então, acho que no fundo o povo tem a sabedoria de entender o que é o quê. O que é realmente, qual é aquele momento onde você pode participar, não para eleger um ou outro dizendo que vai fazer por você, mas para garantir suas próprias condições de luta e de conquista dos seus direitos. Nós temos, eu acho que o avanço foi grande. Eu não estou negando essa coisa. O que me preocupa é realmente que a gente permita que esses filhos da puta voltem. Sim. Isso que me preocupa, porque a organização popular no Chile, eu acho que como não tem uma coisa partidária no meio, não tem uma estrutura, então é isso que eu estava falando com os jovens, a gente já passou por aí, a gente já ouviu tudo. Mas existe uma organização. Mas se autoconvoca. Sim. Se autoconvoca. Não, acho que é bom você frisar isso pelo seguinte, muita gente da esquerda organizada em partidos aqui no Brasil, e eu respeito muita gente que está no partido aqui no Brasil, embora eu discorde deles. Muita gente tenta descaracterizar qualquer movimento que não seja puxado por partidos como um movimento desorganizado. Eu queria que você falasse disso. Nenhum partido teve à frente disso, não. E o movimento é muito organizado. Né? Mas aí o que eu estou falando para os jovens, que está chegando o momento em que eles vão ter que se colocar como partido político. Porque não tem, não tem como para se representar, porque se não vai continuar uma luta permanente na rua sem uma direção. Nesse minuto agora, eles... Esse é um debate, não sei se... Não, mas pode ser um debate, Maurício, claro que é um debate. E pode sair um monte de coisas. Mas o Chile, a gente queira ou não, está estruturado dessa forma. E os meninos, agora, porque são gente muito jovem, que não tem experiência de nada. E quando você fala com eles, eu tenho muito cuidado de não botar as ideias que eu tenho para cima deles. E já falei para eles em várias conversas que eu não pretendo me enfiar aí para... Porque eu já estou velho, foi isso que eu falei. Eu não tenho tempo para estar nisso de novo. Ajudar sim, eu vou ajudar, claro que eu vou ajudar. Vou botar meu pé na rua para ajudar. E muita gente nossa, velha, está fazendo um monte de coisa. Eu te mostrei outro dia uma fotografia.
Isso é feito por mulheres lá em Santiago, em casa de uma companheira, que faz, que a gente chama chalecos, para eles, São para se coletes. proteger. Para eles se protegerem. São coletes feitos artesanalmente, mas muito eficientes. Muito eficiente. Feito por mulheres, e grande parte das mulheres de classe baixa, da classe trabalhadora mesmo. Classe né? trabalhadora. Que produzem para os seus, muitas vezes seus filhos, né? E para os outros jovens que vão para a linha de frente. Pois é, então eles mantêm, além disso, tem uma estrutura que a gente também não tinha isso, que nasceu também com a primeira linha lá no Chile, que foi a Brigada de Saúde. Sim. Até uma ambulância ele tem. Tá vendo? Que já foi pega, já foi levada embora, mas a pessoa foi tirada. Mas essa é uma parte dos universitários, da Faculdade de Medicina da Universidade do Chile, da Universidade Católica, da USAG. Então, esse é um movimento muito grande de massa que a gente tem. E que eu estou falando para eles, conversando com eles, a luta nossa não pode ser eterna, permanente na rua. Eu acho que nossa defesa, nesse minuto agora, sim, vamos ter que lutar, porque temos que recuperar muito. Mas tem que chegar um momento que eles vão ter que estar estruturados. A pressão deles mesmos vai levar a isso. Porque não é, por exemplo... mas tem que ver o que significa essa estrutura, né? Ele que se dê a estrutura que ele quer. Eu não vou me enfiar em coisa de... Como se chama isso? Ideológica. Eu não quero isso. Não vou votar nisso no meio, porque eu fui militante do Partido Comunista por muitos anos. E eu saí do partido porque o partido virou amarelo. Já não é o que eu estava acostumado a ver. Já era aquela mística de trabalho, aquela coisa que a gente fazia sem que você fosse pago. Hoje em dia não existe isso. E quem tem isso agora são os jovens. Os jovens. E os jovens estão sendo apoiados pela grande maioria dos militantes do Partido Comunista que saiu. Se você faz uma pesquisa lá da pessoa, grande maioria são do Partido Comunista. Os apoiadores, né? Pois é, porque inclusive o Partido Comunista de Nação, em janeiro do ano 1922, nunca se dividiu. Agora está dividido. Está em 3 correntes. Então, eu nunca fui para nenhuma das outras duas que nasceram, porque eu não acredito nisso. Mas tenho a educação que me deram da época da rebelião popular, que foi uma... José foi antigo militante do Partido Comunista, na clandestinidade, inclusive, na resistência contra a ditadura do Pinochet, e estava colocando aqui sua experiência tanto quanto o partido, como suas perspectivas e suas preocupações em relação ao movimento dos jovens, né? Obviamente tem a opinião dele, eu acho que seria interessante desenvolver isso, mas eu acho também, eu dou a minha opinião, que a gente é de uma geração onde o conceito de partido político em organizações que nós participávamos era diferente do conceito que a maioria das pessoas tem. A gente imaginava um partido que era totalmente diferente dos outros e que viria a liderar uma revolução popular que constituiria um novo Estado, uma nova sociedade e tudo mais. Eu tenho muitas dúvidas sobre aquelas crenças que a gente tinha naquela época. Eu acho que nenhuma revolução que se propõe a constituir um Estado tem muito futuro, acaba reproduzindo o que aconteceu. Acho que a gente tem que construir uma nova sociedade que caminhe para superar o Estado, inclusive. O que é superar o Estado? É superar a existência de uma minoria organizada que governa em nome de todos. Eu acho que tem que existir a organização de todos, organizações de base que detêm o poder de fato. E esse poder de fato é que definiria a organização política geral. Como era a proposta inicial dos soviets, se a gente for lá no século passado, dos conselhos operários e tudo mais, né? E depois foi abandonado pelo próprio movimento comunista. Mas independente dessas compreensões diferentes que a gente possa ter de conceitos, que são coisas muito mutáveis mesmo, todo mundo está aprendendo ainda, eu acho que todo mundo concorda
que o movimento de rua tem que se organizar cada vez mais para ser um movimento permanente, não só de confrontar o poder que está aí, mas de construir o seu próprio poder, para ter a capacidade de gerir a sociedade. Não adianta a gente pensar, por exemplo, que a violência policial, a violência fascista policial que existe no Chile, que existe aqui no Brasil, existe praticamente em quase toda a América Latina, vai terminar continuando a existir polícia militar, pô. A polícia militar não tem jeito, tem que acabar, para carabineiro tem que acabar. Você tem dúvida que tem que acabar? Não tem jeito, tem que acabar. Não vai nunca existir um carabineiro democrático, nunca vai existir uma polícia militar democrática, nunca vai existir um exército democrático. Agora, mas para isso acabar, o povo tem que se organizar de maneira diferente para que eles não possam mais dizer que são necessários ao funcionamento da sociedade. Aí que está o negócio. Justamente isso que estava pensando quando fomos interrompidos aí, o nosso companheiro cansou, né? Mas o mais importante, por exemplo, agora no Chile, já se está falando muito no movimento social e por todos os lados, a dissolução do Carabineiros. Porque é uma instituição doente, está podre desde dentro. Inclusive agora saiu o quanto eles roubaram no ano passado, 30 mil milhões de pesos chilenos. Eu lembro que esse escândalo vem de antes, inclusive, do Levante Popular. Não, mas já era dito naquela não, época. mas esse era uma parte. E agora apareceram outros. Esse que por isso que estamos falando que está podre, está todo sujo. E os militares. E tem eu lembro dos militares. Os militares também. E a força, a marinha, mesma coisa. Então está todo mundo podre. E o pior, que foi uma coisa que foi, por muitos anos, o Pinochet botou na cabeça da pessoa, que você praticamente não podia protestar. Não fazia protesto nenhum. Tinha que ficar de cabeça baixa, tanto pelo medo, por uma série de controles que ele fazia na época. Então, os meninos, os jovens que vieram agora, são uma nova geração. Pois é, eles falaram, sabe o que estavam falando? Eles falam, tiraram tanto de mim, que tiraram até o medo. Então os jovens estão em uma luta muito linda. Já foi bem legal. Então, posso falar? Pode. Então, eu para finalizar, eu gostaria muito de que o povo brasileiro, como sempre, fosse muito solidário, al igual que nós, nos chilenos, quando recebemos um monte de exilados brasileiros lá no Chile, gostaríamos que de novo levantassem a voz de denúncia pela violação dos direitos humanos no Chile e principalmente exigindo justiça para as pessoas que foram mortas, que tenham um devido processo como realmente deve ser, e as pessoas que foram involucradas na morte tanto de Cristian Valdebenito, os carabineiros e outros agentes do Estado sejam processados, e essa pressão pode ser através da população brasileira que seja solidária com o nosso país, principalmente com nossos jovens que estão presos e pessoas que estão sendo reprimidas e permanentemente hostigadas pela polícia do Piñera, que a gente chama Piñera Che. Então, esse seria meu chamado para a população do Brasil, a ter um alerta permanente com o nosso povo chileno. Antes mesmo do José vir novamente aqui no Brasil, a gente já estava se comunicando e pensando em atividades para fortalecer essa solidariedade e a luta do povo chileno. A gente já tem várias ideias, estamos entrando em contato com outros movimentos, outras organizações, mesmo que a gente comece com pequenas iniciativas e isso se crescendo e se tornar uma coisa mais permanente, de divulgação do que está acontecendo lá, de fazer atos de solidariedade, por exemplo, numa data importante em frente ao consulado do Chile, coisas que a gente fazia no passado aqui no Brasil.
Eu tenho muito orgulho de ter sido militante do COSPLAN, que era o Comitê de Solidariedade aos Povos Latino-Americanos, nos anos 80 e início dos anos 90. Emiliano também, né? Participou muito lá, vários companheiros participaram. Onde a gente fazia um trabalho permanente em apoio a lutas que aconteciam na América Latina, seja em El Salvador, Nicarágua, Chile, Argentina. Geral, foi um trabalho muito bonito que a gente fazia na época. Depois veio a época onde todo mundo dizia que estava uma democracia, daí acho que todo mundo sabe a história. Esses movimentos todos acabaram sendo desmobilizados ou todo mundo começou a apostar apenas no caminho das instituições. E eu acho que a gente está no momento de retomar esse tipo de militância. Se no Brasil as lutas populares ainda estão tanto quanto paralisadas, muito desmobilizadas, essa não é a realidade no resto da América Latina. Além do Chile, a gente está vendo o levante no Equador, na Bolívia, no Peru, inclusive, os jovens lá praticamente estão reproduzindo o aprendizado da primeira linha chilena, México e vários outros países, né? E essa questão da solidariedade também é uma questão de aprendizado. A gente divulgar como a luta é feita lá ajuda a nós mostrarmos para os lutadores daqui, principalmente os jovens, como isso deve ser feito e deve se juntar num movimento cada vez maior de toda a América Latina. Porque todo esse mundo de justiça que a gente vive só vai terminar com muita luta e tem que ser uma luta internacional. Porque o Chile mesmo é exemplo. Na época do Allende chegou a um processo muito avançado, mas houve uma intervenção brutal dos Estados Unidos junto com a burguesia chilena para acabar com aquilo. E infelizmente não houve o mesmo nível de ajuda internacional para contrabalançar essa agressão imperialista. Então acho que esse é o recado principal. Nós vamos estar divulgando tudo que a gente propor de ações de solidariedade e espero que vocês acompanhem as nossas propostas. Fala, obrigado. Não, muito obrigado. O que mais posso falar? Já falamos bastante, né? Falar que vamos continuar como irmãos da América Latina, sem fronteiras. Isso que faz com que a solidariedade, né, seja efetiva. E qualquer coisa, por pequeno que seja, ajuda. Isso que é importante. Se va el barco de papel por el mar de la esperanza, llevando un montón de sueños y los niños no lo alcanzan. Se va, se va, se va y no volverá. Se va. Un soldado es capitán, un burgués de cañonero y una reina de alquitrán. Se va, se va, se va y no volverá. Se va, se va, se va y no volverá. Sube al barco a un obrero, a un artista, a un profesor, y también sube a esa niña que en la orilla se quedó.